Voltamos com o programa Retratos e hoje conversando com a artista plástica Ana Dias. Ana, a gente falava no bloco anterior, né, que a sua história se confunde um pouco com a história de tudo, com a história da arte, com a história do barroco, porque tudo faz parte também desse seu trabalho e a gente tem condições de dar uma passada, uma passeada aí por esses caminhos, né, por meio da sua história também. A Ana estava falando, né, sobre essa paixão, a gente estava falando sobre essa verdade que é a arte para você, né, Ana? Sim. Que você consegue lidar ou você consegue retratar as suas emoções por meio dessas pinceladas. É uma forma de você extravasar o que você está sentindo, né? Sim, sim, é quase uma filosofia. Vira uma filosofia. E eu queria que você contasse da sua experiência, por exemplo, fora do país, porque você morou em Nova York, né? Morei em Nova York, foi maravilhoso, assim, eu inclusive olhava para as torres, que Nova York é muito bem acabado. Me lembrava as torres do Barroco. Barroco sempre foi sua paixão, sim, porque sim. a Ana nasceu em Congonhas, gente, então ela já tem essa influência, né? Eu falei com a mamãe, não vou nascer no Belo Horizonte, não, vai ser aqui em Congonhas, tô lá. Né? E foi de propósito, né? Foi, eu falei, gente, parou? Eles estavam passando, parou na obra máxima dele. Sim, sim. Mas terra de Aleijadinha, ou terra não, mas assim, onde estão as principais obras de Aleijadinha. Não, ele pediu a Deus para não morrer antes de terminar. Pois é, e aí você cresceu com essa influência de barroco, das igrejas mineiras, dessa história toda, né? Sim. E aí você levou um pouco disso, de certa forma, claro, isso está no sangue, né? Levei. Fiz muitas obras dentro do estúdio do MoMA, com a Sheila, que eu fiz o Silk Monotype, é uma técnica impressa em papel, é o óleo no papel, que ela criou uma geleia, porque o óleo é incompatível com o papel, que se você deixar um azeite cair no papel, ele encharca, né? Sim. E passando essa cera, não. Então, é uma técnica maravilhosa. E ela imprimia para mim. Eu desenhava e ela imprimia, entendeu? Sim. E eu tinha liberdade de fazer no tamanho da tela que ela tinha. E vendi muito em Nova York. Foi muito bom a maneira de conhecer esse público nova-iorquino. Mercado é diferente? Muito, muito diferente. Eles dão um valor absoluto. Eu vendia quadro em 2 minutos, 3 minutos. Eu nunca vi isso na minha vida. Aqui é diferente assim, Ana? Aqui as pessoas, né? Eu vendi, por exemplo, uma polonesa que ela trabalha com escultura dos dentes, até da Naomi. As famosas estão na mão dela. E ela falou assim, eu comprei uma casa e eu quero comprar uma obra sua, que horas que eu posso ver? E aí eu falei, amanhã, se você quiser ir. Pontualíssima, ela falou assim, a primeira coisa que eu ponho na minha casa são as obras. E aqui no Brasil já é o contrário, né? Já é o contrário. É a última coisa, porque o mármore vai... Aí, de repente, nem sempre coloca-se um bom trabalho na parede, porque... Ou então fica sem. Porque... ou às vezes é o que combina com o sofá, o que combina com a parede, né? Isso, e nem sempre vale a interpretação, o sentido daquela tela, né? A gente tem que ter cultura para ir a museus. Graças a Deus, Belo Horizonte está muito bem com aquela praça, né? Com aqueles o circuito cultural. Eu acho que está educando mais as pessoas, né? As pessoas gostam, né? Quando elas têm a possibilidade de acompanhar a arte, né? De saborear a arte, elas gostam, né? Porque não tem acesso. Quando tem acesso a uma música clássica no parque, você vê que as pessoas entram em delírio, né? Porque a arte ela é muito sofisticada para alguns. Você trocaria Brasil pelo exterior, morando fora ou trabalhando fora? fora? Agora eu acho muito confuso, né, esse negócio de atentados, mas eu gostaria de passar temporadas. Nova York, Paris, Amsterdã. Amsterdã é uma coisa, aqueles museus. Alemanha tem coisas lindas. E como você traz toda essa experiência para o seu trabalho? Eu só trabalho com material importado. Hoje eu não passaria com nem um terço que eu tenho. Eu investia em material. Entendeu? Para trazer. Eu gosto de coisas boas. Um lápis, por exemplo, se eu vou fazer sua fisionomia, um pelo de Marta, um pincel pelo de Marta, entendeu? Mas as histórias que você vive, as histórias que você acompanha, tudo isso vira inspiração? Tudo. Para as telas? Tudo. Porque a vida do artista, a gente diverte, né? Fazer uma exposição é divertido. Você conceber um raciocínio né? Fazer uma curadoria um raciocínio para exposição. Então, isso é divertido. Eu vou pegar aqui algumas Quando a gente telas, gosta. Eu vou selecionar aqui, a gente vai contando um pouquinho
né, sobre elas, a gente vai acompanhando aqui, a gente tem aqui uma técnica mista sobre tela, né? Esse quadro quase foi desmanchado, que eu não vendia. Aí eu falei, eu vou aproveitar o painel, que é um painel enorme. Sei. Aí uma pessoa falou, não, traz o quadro de volta, porque ficou na casa de uma pessoa, viu, e a pessoa falou, eu quero o quadro. Porque Olha. acontece isso, a pessoa leva para casa, olha com a família inteira, porque como eu sou catalogada no Brasil, existe uma forma de investir. Aqui a gente tem também um entendeu? trabalho sobre tecido e madeira, né? Técnica Nova mista, York. né? Essa Nova York, é um azul. no azul. É, Nova York. Nova York. Tem hora para pintar? Tem momento certo para Não, pintar? qualquer hora serve. É. Qualquer hora serve. Olha que lindíssimo isso, retratando a sombra, né, Ana? É. E usa-se tudo, né? Eu uso, por exemplo, uma vez eu estava usando azeite de dendê para cair uma gotinha, eu falei, olha, hidrata. Folha de ouro eu ponho no champanhe. Olha só que interessante. Agora vamos Já fiz falar uma lasanha com folha de ouro. Lasanha com folha de ouro? Como assim? Servi uma empresária que era minha colecionadora, estava indo para Nova York, e eu fiz para ela uma lasanha do lado, assim, uma folha de ouro. Porque a folha de ouro você pode degustar, a de prata não, de mata. Riquíssimo, riquíssimo isso. O que é o barroco para você? Ai, o barroco, a história, é o Aleijadinho, com aquela grandeza, porque eu estudei com o Jair Inácio. O Jair Inácio era o maior expert em Aleijadinho. E ele que fazia expertise das peças do Aleijadinho. E não existe mais isso. Por isso que eu dou até um certificado da minha obra. Mas o barroco, para mim, é história vinda do Aleijadinho, porque ele trabalhou junto com o Ataíde, né, fazendo uma dupla, que o Aleijadinho fazia as esculturas, fazia as maquetes das igrejas, que ele foi muito versátil, entendeu? E eu gosto muito de falar que a nossa arte, ela é intuitiva. E o Aleijadinho foi o maior do mundo. Em Paris, ele é reverenciado por isso, porque é muito simples o barroco, que é outra coisa que eu gosto. O barroco, para mim, é a simplicidade na maneira de que é colocado, né? O altar, os púlpitos, a maneira que eles fizeram os santos, né? Que a hierarquia que tinha das igrejas, que uma queria ser melhor do que a outra, e deixou esse legado maravilhoso, rico. E as expressões, né? A gente vê as expressões das esculturas, única. É muito expressivo. E né? os únicos anjinhos que conspiram são os nossos. Da Bahia olha para um lado ou para o outro. Os nossos estão cochichando. Entendeu? Porque tudo é história. Sim, e para montar essa exposição, você teve que pesquisar sobre o barroco? Eu gosto. Como é que foi esse processo todo de produção, de criação? Eu tinha sonhado que eu ia fazer esse trabalho. Sonhei que eu queria fazer um dia, eu esculpir a pintura. Mas eu não queria em madeira, em material que é inflexível, né? Conta pra gente que história é essa, esculpir a pintura. Eu usei uma coisa banal, entendeu? O Guignard pintava em papelão, eu peguei um barbante e colei e trabalhei muito a tela antes e vi que dava certo, entendeu? Para fazer o altar, fazer os detalhes, fazer um lado contemporâneo também, usar outros materiais com a técnica antiga. Sim, Você entendeu? Mas tudo dentro de uma maneira de conservar, ter durabilidade, entendeu? E preservar também a característica do estilo de arte. Sim. Você utilizou a técnica do restauro, não foi isso? Foi, eu trabalhei com cartilagem de coelho, eu trabalhei com folha de ouro 18, que eu fui comprar na Itália. E trabalhei com a ágata, né? Que depois que a gente aplica a folha, você aplica com a ágata. Então tem que ser uma coisa muito... Você tem que respeitar muito algumas normas de tratamento. É um trabalho minucioso, muito, não é, Ana? Muito. Nossa, requer muita cuidado, paciência, muita paciência. habilidade, muito carinho. Muito. Eu pedi a Deus a paciência. Ele não vai me dar uma caixinha de paciência, de prêmio, né? Ele vai me dar o contrário, né? Pois é. Me põe numa fila de banco, eu fico assim... Mas para a pintura, uma música clássica. Existe uma entrega, né? Acho que para você pintar, você tem que se entregar.
gostar muito, né? É preciso se permitir, né? Ah, sim, sim. E essas ideias todas a gente parece que não esgota. A hora que você fala assim, agora eu vou, pronto, já pintei tudo, né? Não, mas aí já vem uma outra coisinha que leva a gente a ter outras ideias. A gente vai para um rápido intervalo. Tá. Conversa boa passa rápido, né, Ana? Pois é, o tempo Que passa bom. rápido, a gente nem vê. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. A gente está conversando com a artista plástica, a pintora Ana Dias. Ela está contando um pouquinho sobre a história, né, da vida dela, a história da vida, a história dela também, a relação com a arte. E a gente está falando sobre a exposição que também está aí em cartaz, a exposição que conta um pouquinho sobre a história do barroco. A gente vai falar mais, continuar falando como foi esse processo todo de criação daqui a pouquinho no programa Retratos. Fique por aí, nós voltamos em instantes.